Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os inscritos do canal. Eu vou falar aqui um tema aqui sobre o poder da oração, né? Você pode deixar seu link, seu joinha, você pode se inscrever no canal, você pode apertar o sininho de notificação para o próximo vídeo, o canal YouTube mandar para você. E você pode passar também esse áudio de pregação para os seus grupos da família. Amém? Vou falar sobre o poder da oração. Em segundo 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler o 30, né? O tema é esse: Elias, profeta de Baal. Vamos lá. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado, né? Em outras palavras, preparou o altar, né? Igreja do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, que o nosso coração está limpo diante de Deus, o nosso coração está limpo diante da presença do Senhor, não tem como a Deus não ouvir as nossas orações. Aqui a palavra de Deus nos diz que Elias, os profetas de Baal, os profetas de Baal fizeram um desafio para Elias. E Elias disse: aquele que responder com fogo, esse será o vosso Deus. E Elias fez esse desafio. Elias era um homem de Deus. Elias era um homem temente a Deus. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Elias, ele fez esse desafio. E o versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Quando Elias clamou a Deus, Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo e ouviu o clamor de Elias. Porque Elias, ele não foi bater boca com ar, Elias não foi discutir com ninguém, Elias não foi fazer nada errado, Elias agiu certo. Elias era um homem de fé, Elias era um homem de autoridade, Elias era um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O coração de Elias era um coração temente e obediente a Deus. E Elias sabia que Deus ia responder com fogo, porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de maravilha, Deus é um Deus de sinais, de prodígio. Esse Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é forte. Ele pode fazer o que nós não pudemos. Eu vou agora aonde? Eita, misturei. Daniel. Outros três homens que foi afrontado pelo rei Nabucodonosor. Está escrito em capítulo 3 de Daniel 3. Você pode ler o capítulo 1 para frente, mas eu vou ler o 16. Respondeu Sedaque, Mesaque e Abidneu e disse o rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o vosso Deus que nós servimos, que pode te livrar e nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. E se não fique sabendo, rei, que
teus deuses não serviremos, nem a tua estátua de ouro se prostremos. Esses três homens aqui, Sedac, Mesaque e Abidineu, eram um homem também que tinha intimidade com Deus. Eram uns homens que tinham um coração para Deus. Eram uns homens que tinham experiência com Deus. Eram uns homens que confiavam no Deus que ele se via. Interessante que esses três homens aqui, o rei Nabucodonosor falou, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e falou que todos os prefeitos, todos os governantes, todas cidade ali, toda a província todo o povo daquela cidade, se não se prostrasse diante da estátua de ouro para a consagração, seria jogado dentro da fornalha de fogo. Esses três homens, cheios do poder de Deus, cheios da grandeza, cheios de Deus, esses três homens mandou um recado para o rei. E esse recado foi esse: ô rei, fica sabendo, teus deuses não vamos se prostrar, e a tua estátua de ouro também não vamos se prostrar. E o Deus que nós servimos te livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Interessante que Deus não livrou esses três homens da fornalha de fogo, mas Deus livrou esses três homens dentro da fornalha de fogo. Porque esses três homens, ele cria no poder de Deus, ele confiou no poder de Deus, ele tinha certeza que Deus era com eles. É o poder da oração. É o poder da oração, ela tem muito poder. A nossa oração, ela tem muito poder. Às vezes tem muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas dizer assim: pastor, eu estou orando pelo fulano e não está acontecendo um milagre. Eu digo, vai em frente, não pare, não desista, não desanime, vai em frente, porque Deus está te ouvindo. Eu vou mostrar para você, em cima da palavra de Deus, que Deus ouve as nossas orações, sim. Deus ouve as nossas orações. Agora, atender é no tempo dele, no momento dele. Daniel, mostra em cima da palavra, Daniel 10, o capítulo 12. Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração a compreender, a somilhar a ti perante o teu Deus, são ouvidos a tua, tem Bíblia que diz palavra, oração, mas aqui está escrito palavra, as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Daniel, ele estava numa guerra, Daniel, ele estava numa tribulação, Daniel estava passando uma grande luta, um grande sufoco na sua vida. E Daniel orava, Daniel era um homem de Deus. Daniel era aquele homem cheio também da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da ousadia de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel começou a orar, só que quando chegou, a oração de Daniel estava subindo. Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Só que existia as forças negativas. Você pode ler mais para frente. Que existiam as forças negativas impedindo Daniel alcançar o milagre. Existiam as forças das trevas. Existiam as forças negativas. Porque tem duas forças sobre a terra. Tem a força positiva, que é a força de Deus, que Deus é conosco, para nos abençoar, para nos levantar, para abrir porta, para abrir caminho, para curar, para salvar, para libertar. Tem as forças o poder de Deus para nos alcançar, estar conosco 24 horas, mas tem o poder das forças negativas, que vem para nos tentar nos destruir e impedir o trabalhar de Deus em nossas vidas, e impedir os milagres de Deus. As forças negativas existem. E essas forças negativas estavam batalhando para que Daniel não alcançasse o livramento da parte de Deus. E Deus enviou seu anjo, com seu poder, com sua glória, para quebrar aquelas forças negativas. E aquelas forças negativas foi quebrada. Mas Daniel não parou de orar. Daniel não parou de clamar. Daniel não parou de clamar ao Deus poderoso. Aleluia. A oração, ela tem poder. A oração, ela tem poder. Aleluia. Aleluia.
Oh, glória! Deus seja nos louvado. Em Atos, Apóstolo, em Atos Apóstolo, capítulo 3, capítulo 3, e o 6, disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazaré, levanta e anda. Eita, que mistério! Pedro e João, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio da autoridade, cheio de Deus. Estava lá quem? Um homem na porta do templo, pedindo esmola, que era concho de nascença. Todos passavam ali, todos passavam e não usavam a fé, todos passavam e não usavam a autoridade que Deus deu, não usavam o poder que Deus deu. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disse assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E naquela mesma hora, aquele homem que vivia pedindo esmola na porta do templo, que era paralítico, desde a nascença, que era concho, se levantou, andou e foi para dentro do templo, louvando e glorificando a Deus. Aleluia! O poder da oração, é o poder da fé, é o poder da ousadia. Nós temos um poder muito grande dentro de nós e nós precisamos usar esse poder. Esse poder, se nós usar esse poder, traz efeito para nossas vidas, traz efeito para as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós temos que usar o poder positivo. Nós não podemos usar o poder negativo para destruir ninguém. Porque eu já vi pessoa dizer assim para mim, pastor, eu vou orar para a pessoa, para Deus pesar a mão em cima do A, para Deus pesar a mão em cima do B. Eu digo assim, não faça isso. Esta oração Deus não escuta. Essa oração não vem do Espírito Santo de Deus. Essa oração não é o procedimento de um homem ou de uma mulher de Deus. Porque o que tem dentro de nós é a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só habita dentro de nós para fazer coisas boas, para levantar, para edificar, para renovar, para restaurar, para usar para curar, para usar para abençoar. O Espírito Santo, Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Jamais Deus vai ouvir uma oração nossa, se a gente ora para Deus pesar a mão em cima de uma pessoa, para Deus fazer isso, fazer aquilo negativo em cima de uma pessoa. Deus não faz isso. Deus, ele é amor. Quem sabe trabalhar é Deus. E não podemos agir assim. Eu já vi muitas pessoas, já vi gente falando isso para mim. E eu aconselho que não venha agir desta forma. Não venha agir dessa maneira. Atos Apóstolos ainda. Eita, que mistério, aleluia. Capítulo 16. O 16, cadê o 16? Atos Apóstolos, 16. O 16. Eita, Jesus. Não, eu vou ler o 12. O 12. O que é que está escrito no 12, capítulo 1? Ó, o poder da oração. O Atos Apóstolos 12, capítulo 1. Vou só falar, depois você pode ler na sua Bíblia. O rei Herodes se levantou. Por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguma das igrejas para a matança e matou a espada Tiago e João. Tudo bem. Agora vamos aqui.
Vamos aqui. Pedro, porém, era guardado na prisão. E a igreja fazia constantemente oração a Deus. Você viu, igreja? Esse rei se levantou, esse Herodes, para espancar a igreja de Deus, o povo de Deus. Espancar o povo de Deus, espancar e bater. Matou Tiago à espada. E colocou Pedro na prisão. O poder da oração, igreja, é tão forte que a igreja não parava. A igreja não parava de clamar a Deus. A igreja não parava de se humilhar nos pés do Senhor, em favor do nosso irmão Paulo. Não, Pedro, perdão, igreja. Pedro, a igreja clamava em favor. Nós devemos clamar em favor das almas. Nós devemos clamar em favor das vidas. Nós devemos clamar em favor das pessoas que estão aí necessitadas, precisando, sendo atacados pelas forças negativas. Nós devemos clamar a Deus dia e noite em favor dessas almas. Não é mais tempo de nós estar parado. Não é mais tempo de nós estar parar no tempo, não. O tempo é da gente clamar a Deus. Porque quando você e eu ora pelos seus irmãos, quando nós oremos pela igreja, Deus está cuidando de nós. E Deus vai cumprir com as nossas necessidades. A igreja que clamava, a igreja não parava. E sabe o que é que diz a Bíblia? O que é que diz a palavra de Deus? Eu vou ler só o 11. Pedro se tornando em si e diz: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todos o povo e o judeu que esperava. Ali quando Deus enviou o anjo dentro da igreja, ou na prisão, Paulo estava dormindo. Paulo estava descansando. E Paulo nem sabia que era o anjo de Deus. Paulo nem sabia. Paulo não, perdão, igreja. Pedro nem sabia que era o anjo de Deus. Depois foi que Pedro foi acordar que era o anjo de Deus que veio para dar livramento, porque o povo ia matar o Pedro. Entendeu? E ali Pedro foi livre da prisão. E o povo estava esperando Pedro. O povo estava esperando o nosso irmão Pedro. O poder da oração, igreja. É o poder da oração. Como é forte, como é poderoso o poder da oração. O poder da oração é tão forte. Paulo e Sila ainda, Atos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16. Aleluia. Não deixe de orar pela sua vida. Não deixe de orar pelos seus familiares. Não deixe de orar por as pessoas que perseguem você. Por as pessoas que não dão valor para nós. Por as pessoas que nos criticam nós. Pelas pessoas que desprezam nós. Não deixe de orar por essas almas. Não deixe de orar por essas vidas. Permaneça orando e clamando a Deus em favor dessas vidas. Capítulo 16 de Atos Apóstolos. O versículo começa no versículo 16 também. O que é que está escrito? Que ali existia uma cidade eu vou ler o 25. Perto da meia-noite, Paulo e Sila orava, cantava hino a Deus, e outros presos ouvia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do castelo se moveu e logo se abriu. Amém? Paulo e Sila
Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, ia numa cidade e ali encontrou uma mulher com espírito de adivinhação. Expulsou o espírito daquela mulher. Paulo e Silas foi preso, mas Paulo e Silas orou. Paulo e Silas clamou ao Senhor. Paulo e Silas louvou. Paulo e Silas foi perseverante. Paulo e Silas se humilhou nos pés do Senhor. E Paulo e Silas tinha certeza que Deus ia dar o livramento para ele. E ali Deus entrou com providência e deu o livramento através da oração e da perseverança. É o poder da oração. Agora, igreja do Senhor, vamos ler um pouquinho onde está escrito, e segundo, lá em Lucas, o capítulo 22 de Lucas, você pode ler o 32, que nós vamos ver. Eu vou ler o 44. Posto em agonia, orava intensamente, o seu suor se transformou em grande gota de sangue que corria até o chão. Levantou-se em oração e foi ter com seus discípulos e achou eles dormindo, entristeceu e disse: por que estás dormindo? Levanta e ora para que não entre em tentação. Jesus, antes dele passar pela cruz, antes dele ir para o sofrimento, ele sabia que ele ia sofrer muito. Ele orou o Pai. Se ele orou o Pai, porque ele precisava de renovo. Se ele orou o Pai, porque ele sabia que era uma dor muito forte. Então todos nós não podemos parar de permanecer clamando, se humilhando nos pés do Pai, clamando o Senhor, porque as nossas orações Deus ouve e Deus atende, mas no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Aleluia. Vamos ler o efeito quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, ele está cheio do poder e do Espírito Santo. Segundo os Crônicas, capítulo 7, o versículo 1. O que é que está escrito? Acabou Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus está cheia do poder, da autoridade, do Espírito Santo, este homem ele pode, Deus vai usar. Deus vai usar nos dons de cura, Deus vai usar no dom de revelação, Deus vai usar no dom de profecia, Deus vai usar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é lindo, maravilhoso ver um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente ora, é como um copo de água. A oração, igreja, é como um copo de água que você coloca debaixo do filtro que você tem na sua casa. E se aquele filtro ele tiver com a borrachinha estragada, ele vai estar pingando. E ele vai enchendo, e ele vai enchendo, ele vai enchendo. Quando pensa que não, ele começa a derramar água. Mesmo assim, é nós, quando nós somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que nós começamos a buscar ao Senhor, nós vamos se enchendo de amor, nós vamos se enchendo de graça, nós vamos se enchendo de humildade, nós vamos se enchendo de mansidão, nós vamos se enchendo de domínio próprio, nós vamos se enchendo de fé, nós vamos se enchendo dos dons espirituais, nós vamos se enchendo do Espírito Santo de Deus, nós vamos se enchendo da sabedoria de Deus, e Deus vai dando cada dia mais sabedoria, Deus vai dando os dons dele, os mistérios dele para nós, para que nós venha a ser um instrumento, uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Então nós nos precisamos, igreja, permanecer na oração. Como diz as Escrituras Sagradas, vigiais e orais sem cessar. O que é uma vigilância? O que é uma oração? A oração, como diz a palavra de Deus,
entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus secretamente e Deus vai te ouvir a tua oração. Mas a oração, nós podemos estar dentro da nossa casa, nós podemos estar dentro da igreja, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Nós podemos estar falando com Deus. Nós podemos estar no meio de uma multidão, mas nós estamos falando com Deus daqui, ó, de coração e na mente. No coração e na mente, sem ninguém ouvir nós falando com Deus. Se ninguém perceber que a gente está falando, não precisa a gente levantar as mãos para cima, não precisa a gente drobar o joelho no meio de todo mundo, não precisa a gente gritar para ninguém ouvir nossas orações. Não, a oração é nós e Deus naquele momento ali. Tem os momentos próprios para a gente orar, tem dentro do nosso quarto, na igreja, principalmente dentro da igreja, que a gente fica à vontade, que não tem ninguém para nos atrapalhar. No monte, oração no monte é bom, é gostoso. Eu gosto de orar no monte. Oração no monte é bom, é maravilhoso a gente orar no monte, é gostoso. Lá não tem ninguém para atrapalhar, não tem ninguém do nosso lado, é uma maravilha. Deus ele escuta nossas orações, é na igreja, é no monte, é em casa, é em qualquer lugar, em qualquer hora Deus escuta nossas orações. Só existe uma palavra de Deus. Uma palavra está escrita nas Escrituras Sagradas, que agora não lembro onde está escrito, que diz assim: o ouvido de Deus não está gravado que não possa ouvir, a sua boca, perdão, igreja. O ouvido de Deus não está gravado que não possa ouvir, sua mãe não está incuída que não possa salvar, mas os nossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus para que não ouça as vossas orações. Por isso que quando eu li aquele primeiro versículo que fala que do Elias, profeta de Baal, e Deus e Elias mandou o povo se aproximar dele, e ali Elias preparou o altar é o nosso coração. Se o nosso coração está limpo com Deus, Deus ouve. Aí você me pergunta, pastor, por que Deus ainda não me atendeu? Por que Deus ainda não me deu milagre? Por que Deus ainda não fez isso por mim, pela minha família? Tantos anos que eu peço, não paro de parar, de clamar a Deus, de buscar a Deus, Deus ainda não fez. É no seu tempo, é na sua hora. Mas não desista de buscar, não desista de crer, não desista de ser perseverante, não desista de ser fiel ao Senhor, não desista da sua caminhada, não desista de orar, não desista de clamar. Porque todas as pessoas podem tentar parar o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas Ele não para a nossa boca. Ele não tem poder de parar o agir de Deus em nossas vidas. Ele não tem esse poder, Ele não tem essa autoridade, porque nós somos a igreja de Cristo. E a igreja é na rua, é no trabalho, é em casa, é em qualquer lugar. Eu sou a igreja. E a igreja e o Espírito Santo mora dentro de mim. E o meu coração é o altar e de adoração e de louvor ao nome santo do Senhor. Então, igreja, faça da sua vida, faça do seu coração um altar de louvor, de adoração a Deus. E aprenda a buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor. Aprenda a orar, falar com Deus. Orar e falar com Deus do jeito que eu estou aqui falando com você. Orar a Deus é bom. Aprenda a falar com Deus, que cada dia Deus vai dando sabedoria, vai pondo palavra na sua boca, e você vai se enchendo do Espírito Santo, você vai tendo sabor na oração, gosto de orar, vontade de orar. Isso é o dever de todos nós, estar na oração. Porque a oração, ela move a mão de Deus. Em qualquer situação, para terminar, em qualquer situação difícil que Deus o livre guarde você esteja passando, ou eu vou passar, eu esteja passando, qualquer situação difícil, pode clamar o nome do Senhor Jesus, que Ele está ali para te socorrer. Ele está ali para estender a sua mão de amor, de bondade, de misericórdia, de gratidão por você, para socorrer você. Mas também faça as coisas certas, não faça as coisas erradas. Não use a oração de uma forma errada. A oração nós temos de agir de uma forma certa. Primeiro, só humilhando diante de Deus. E segundo, fazer a oração certa. O que é a oração certa, pastor? É você orar só para o bem das vidas. Só para o bem seu. Nunca ore para Deus pesar a mão em cima nem do A, nem do B. Porque isso não é uma oração que vem do Espírito Santo de Deus. Isso quando a gente faz, eu nunca fiz isso na minha vida e nem faço. Então vamos orar, vamos permanecer fazendo as coisas certas. Porque se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Mas graças a Deus já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, abençoe seu lar, sua casa, sua querida, abençoada família. E você pode compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar esse áudio de, oração, de pregação para os seus grupos familiares. Fique na paz, que o Papai do Céu permaneça falando nos corações de todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.